Olá, querido estudante. Eu sou a professora Adelina Azevedo, professora de Química, e na aula de hoje nós vamos discutir sobre as evidências de uma reação química. Essa aula foi preparada para os alunos do primeiro ano do ensino médio. Aconteceu no laboratório da Escola Estadual Três Poderes, aqui em Belo Horizonte, onde eu contei com a participação dos estudantes Rayane Lisboa, Mariana Marinho, Gabriele Campos, Alex Andre. Esses 4 alunos selecionaram alguns fenômenos com o intuito de investigar quais as evidências de que esses fenômenos são reações químicas. Posteriormente, a gente vai discutir a conservação da massa nessas substâncias e a representação química delas. Tudo isso é para cumprir a seguinte habilidade: analisar e representar com ou sem uso de dispositivos e de aplicativos digitais específicos as transformações e conservações em sistemas que envolvam quantidade de matéria, de energia e de movimento para realizar previsões sobre seus comportamentos em situações cotidianas e em processos produtivos que priorizem o desenvolvimento sustentável, o uso consciente dos recursos naturais e a preservação da vida em todas as suas formas. Bom, no tempo inteiro ocorrem muitos fenômenos ao nosso redor. Um dia depois você já é diferente, seu corpo já é diferente do que você era antes. Os alimentos que você ingere já começam o processo de transformação ainda em contato com a saliva. Esses e muitos outros fenômenos que nos cercam, uns são químicos, outros são físicos. Mas como saber se ocorreu ou não uma transformação química? É isso que nós vamos investigar na companhia dos alunos no laboratório. Vamos lá? Bem, eu estou no laboratório da Escola Estadual Três Poderes, no bairro Itapuã, em Belo Horizonte, na companhia dos estudantes Alex Adria, Mariana Marinho, Gabriele Campos e Rayane Lisboa. O nosso propósito aqui hoje é estudar as transformações químicas. Vivemos cercado de transformações químicas o tempo inteiro. Tudo muda. Nós mudamos, o nosso corpo muda. Tudo isso é transformação química. Algumas transformações ocorrem muito rapidamente. Outras reações ocorrem muito lentamente. O ato de envelhecer e de morte e renascimento das nossas células são exemplos de transformações químicas. Essa aula vai ser uma aula experimental. Nós separamos 4 experimentos onde os alunos, os estudantes, têm o seguinte propósito: investigar evidências de que estão ocorrendo transformações químicas. A primeira experiência investigativa que vamos fazer vai ser o estudante Alex, que ele vai mostrar para nós a reação química da queima da palha de aço. Alex, então mostra para nós o que você separou. Certo. A prática que eu separei hoje foi buscando entender quais evidências a gente tem da reação química da combustão da palha de aço. Para isso a gente vai estar usando uma palha de aço e um isqueiro. Aí aqui a gente vai acender a palha de aço. Alex, qual a evidência de que o que ocorreu aí é um fenômeno químico? Então, a gente tem algumas evidências de que aqui ocorreu uma reação química.
A primeira que a gente pode observar, que é mais notável, é que durante a combustão a gente teve a luminosidade do fogo se espalhando pela palha de aço. E depois você percebe que, comparando com uma palha de aço que não foi queimada, a gente percebe a mudança de cor, ela ficou mais escura do que a palha de aço original. E se a gente levanta ela, a gente pode ver que ela está esfarelando, né? Ela perdeu a resistência que a palha de aço original tem. Isso comprova de que ocorreu uma reação química aqui. Quais são os produtos e quais são os reagentes dessa reação química? Então, os reagentes dessa reação química vai ser a palha de aço e o oxigênio presente no ambiente. E o produto que a gente vai ter aqui é o óxido de ferro. Se a gente medisse a massa inicial desse material antes da reação química ocorrer e pesasse novamente após essa reação, a massa seria maior, menor ou igual? E por quê? Bom, eu acredito que a massa final, depois da combustão, seria maior do que a massa inicial. Porque após a combustão, a palha de aço absorveu, né, reagiu com o oxigênio do ambiente, que antes não era considerado no peso da balança. Então agora esse oxigênio, que criou o óxido de ferro, faz o material ficar mais pesado do que antes, que era só ferro da palha de aço. Agora vamos na prática 2, que é a reação química entre o iodeto de potássio e o nitrato de chumbo. Vamos lá, Gabriele? Eu trouxe 2 sais que são brancos solúveis em água. Gabriele, quais as evidências de que esse fenômeno é um fenômeno químico? A formação do precipitado abaixo do recipiente e a sua coloração amarelada. Gabriele, se a gente medisse esses 2 materiais antes da reação acontecer, nenhuma balança, e depois da mistura, nós medíssemos de novo, sem deixar perder nenhuma massa para o meio ambiente, sem deixar derramar nada. A massa inicial, ela seria igual, maior ou menor no final? Ela seria igual, porque não houve perda nenhuma de matéria. Não houve nem perda e nem aumento de matéria. Muito bem. A prática número 3 é a decomposição da água oxigenada. O que você preparou para nós? Então, hoje nós vamos usar a peróxido de hidrogênio, o iodeto de potássio, o corante e o detergente. Essa reação química, ela tem o nome mais usado como pasta de elefante, né, de dente de elefante. E o detergente a gente usa mais para consistência, né? E o corante a gente usa para dar cor, para a gente tornar visível. O iodeto de potássio vai acelerar o processo e o principal componente aqui é o peróxido de hidrogênio, tá? Então, primeiro a gente vai colocar o peróxido de hidrogênio. Agora o detergente, que vai dar espuma. Agora, o corante, para dar a cor e tornar evidente, né, para fins estéticos. E o nosso catalisador, que vai acelerar a reação. Isso aqui nós vamos mexer para agitar, né?
Bem, Rayane, então vamos discutir esse fenômeno aqui, né? Quais as evidências de que isso aí ocorreu uma reação química? A evidência é a efervescência, a espuma, né? E esse movimento grande que ela teve. Na verdade, o peróxido de hidrogênio, que é a água oxigenada, ela é uma substância que tem que ser guardada em frascos escuros. Isso acontece por quê? Porque a decomposição da água oxigenada, ela acontece naturalmente, né? Por isso que nós precisamos deixá-la tampada, fechadinha, para que isso não aconteça. Por quê? O oxigênio, ele é transparente, por isso que nós não conseguimos ver com essa proporção. Então, a gente usou o detergente e o corante para dar essa evidência para a gente se tornar visível. Muito bem. E o iodeto de potássio, você falou que ele é um? Acelerador, catalisador. Então, quais são os reagentes dessa substância, Rayane? O reagente é o peróxido de hidrogênio. E os produtos? A água e o oxigênio. E esse material? O catalisador, ele vai acelerar. É o que fez dar o movimento para a nossa reação. Ocorre alguma transformação com ele? Ocorre. Mas vai formar outra substância ou ele é recuperado no final? Ele é recuperado. Bom, e por último, vamos para a prática 4, que a Mariana separou para nós. Vamos lá, Mariana? Eu vou demonstrar a reação química entre o permanganato de potássio e a glicerina. Vou adicionar o permanganato em um recipiente. Logo após a glicerina. E vou misturar. Aqui evidenciamos a liberação da fumaça e a variação da temperatura. Mariana, você disse que a evidência que essa reação química ocorreu foi a liberação de gás, né? E a variação da temperatura. Então eu vou só aprofundar com você mais um pouquinho, pegando um gancho aqui, ó. Por que apareceu o fogo, mesmo a gente sem ter usado fósforo, sem ter usado isqueiro? Por conta do aumento da temperatura. Essa reação é uma reação que absorve ou libera calor? Ela libera calor. Então, na química, a gente fala que ela é uma reação que libera muito calor e que é uma reação exotérmica. E esse gás liberado aí é o gás carbônico, que é resultante da combustão que ocorreu quando juntou essas duas substâncias. Essa reação de combustão é a oxidação da glicerina. Bem, meninos, vocês trouxeram os experimentos para a gente investigar as evidências de que os fenômenos eram uma reação química. Para você, ficou claro, Rayane? Sim. Para você, Gabriele? Sim. Para você, Mariana? Para você, Alex? Gostaram de participação da aula? Muito legal. Eu agradeço muito. E agora eu vou voltar para o estúdio, porque agora eu vou discutir a parte teórica relacionada com as investigações que vocês fizeram. Bem, estudantes, vocês observaram os fenômenos provocados pelos estudantes no laboratório. Conseguiram perceber as evidências das reações químicas. Então, voltando à nossa pergunta inicial, como eu posso saber se ocorreu ou não uma transformação química? Bem, na prática 1 da queima de aço, da queima da palha de aço, o material utilizado era esse aí.
Aí, quando a gente pensa em termos de reação química, vamos pensar nas propriedades dos materiais que existiam antes. Uma lã de aço, que é um sólido acidentado, com pouco brilho, e o outro reagente é o gás oxigênio que está presente no ar, né? Gasoso, transparente, incolor. Já o sistema final, depois que terminou a queima, o produto resultante foi, né, um pó da cor cinza escuro e sem brilho. Então, as evidências de que ocorreu uma transformação química, uma reação química, que esse fenômeno foi químico e não foi físico, foi que a partir da combustão de um sólido, houve a produção de luz intensa, calor, odor característico e fumaça. Como que eu represento isso utilizando a linguagem química? Bom, aqui a gente tem os reagentes, que é a palha de aço, e os produtos, que foram considerando que na palha de aço só tinha o ferro, o material que reagiu, então a gente vai ter dois óxidos, o óxido de ferro 2 e o óxido de ferro 3, respectivamente. Já na prática 2, que foi a reação entre o iodeto de potássio e o nitrato de chumbo, que também o objetivo era investigar o fenômeno, investigar as evidências dessa reação química, o material eram dois sais solúveis em água, brancos. Quando dissolvido em água, ficaram incolores. Ao serem misturados, formaram uma substância amarela, insolúvel, que depositou no fundo do recipiente. A representação, tá? A evidência de que ocorreu uma transformação química aí foi a formação de um material sólido quando duas substâncias líquidas, quando dois materiais líquidos entraram em contato. Agora, na linguagem química, como que a gente representa e como que a gente lê isso aqui? Iodeto de potássio reage com nitrato de chumbo, formando nitrato de potássio e iodeto de chumbo. Esses símbolos embaixo é o estado físico no qual o material está: aquoso, aquoso, aquoso e sólido. A terceira prática foi a decomposição da água oxigenada na presença de um catalisador. Os materiais eram água oxigenada mesmo. Esse fenômeno, ele acontece naturalmente com a água oxigenada. É exatamente por isso que ela sempre é armazenada em frascos escuros, né? Que não permitem a passagem da luz, para evitar essa decomposição. No entanto, teve dois fatores aí que tornaram esse fenômeno visível. Um deles foi a colocação do iodeto de potássio, que é uma substância chamada de catalisador, que tem a função de acelerar a reação. Uma reação que aconteceria muito lentamente, ou mesmo que nós não viríamos o gás sendo liberado. Nesse caso, a gente conseguiu perceber porque foi liberado muitos gases ao mesmo tempo. E o detergente, ele ainda reteve as espumas, formando um coloide. A equação química é essa aqui. O quarto experimento, né, que foi a reação do permanganato de potássio com a glicerina, nesse caso foi colocado em conjunto duas substâncias que são altamente, uma é muito oxidante e a outra é um forte agente redutor. Essas duas substâncias provocaram uma reação muito exotérmica, provocando a autoignição, ou seja, o sistema pegou fogo, o sistema começou a queimar. Quimicamente falando, a gente tem aqui, ó, como reagente o permanganato de potássio, com essa fórmula química, o glicerol, que é a glicerina. Essas substâncias reagem formando o carbonato de potássio, o óxido de manganês, o gás carbônico e vapores de água. As referências que nós utilizamos para elaborar essa aula estão disponíveis aqui. Aqui estão os meus estudantes convidados, que eu agradeço a todos eles. E obrigado a todos vocês e até a próxima aula.